Vocês já ouviram falar de distorções cognitivas? Esse é o nosso assunto de hoje. Acompanhe conosco. Meu nome é Aline Menezes e você está nos 5 Minutos com a Psicóloga. As distorções cognitivas são erros na forma como a gente processa o nosso pensamento sobre a realidade. Como o próprio nome diz, essa realidade ela é interpretada pelo nosso cérebro de uma forma distorcida, ou seja, com certo desvio. E o grande X da questão em relação a essas distorções cognitivas é que elas podem causar muitos sofrimentos para nós. Pode gerar transtorno de ansiedade, tristeza, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, dentre outras. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os tipos principais de distorções cognitivas. Existe uma distorção cognitiva chamada personificação. É onde a pessoa carrega a culpa de tudo que está acontecendo no mundo para si, como se tudo fosse responsabilidade e culpa dessa pessoa. Por exemplo, se o meu colega não consegue um emprego, a vaga de emprego que ele está disputando, eu penso que a responsabilidade é minha, né? Ou seja, algo completamente descabido, algo que não tem a ver comigo, eu trago para mim essa responsabilidade. E a característica principal dessa distorção é que a pessoa vive constantemente se desculpando. Uma pessoa que está o tempo todo na posição de culpado, se desculpando por algo que definitivamente ela não poderia fazer nada a respeito. A segunda distorção cognitiva nós chamamos de filtro mental. O que significa essa distorção? É como se a pessoa focalizasse em algo ruim e esquecesse de todo o bom que tem ao redor ou de todo o bom que já aconteceu no passado. Um exemplozinho para vocês compreenderem. Eu tiro uma nota muito ruim na prova e eu foco naquela nota ruim, me esquecendo de quantas notas boas eu já tive. Então é o filtro mental focando só no negativo e esquecendo de tudo de positivo que tem ao redor ou que já aconteceu ao longo da história de vida da pessoa. Terceiro tipo de distorção cognitiva muito comum é o que chamamos de generalização. A generalização se dá quando a gente pega um fato específico e atribui a todos os outros. Por exemplo, um exemplo muito comum. Uma decepção amorosa. A pessoa meio que se fecha para novos relacionamentos pensando que todos os outros relacionamentos serão desastrosos. Ou seja, eu pego o fato relacionado a um caso e generalizo, né? Aquelas máximas que todo mundo já deve ter ouvido. Ah, homem não presta. Ah, só existe mulher interesseira. Pega um sujeito e generaliza para o todo. Pega uma situação e generaliza para o todo. Outra distorção cognitiva muito comum é da maximização e minimização. Ela se dá da seguinte maneira: eu pego os meus erros e maximizo, ou seja, eu tenho um olhar como se fosse com uma lente de aumento enorme para os meus erros. Já os meus acertos e as minhas vitórias, os meus sucessos, eu minimizo. Eu os vejo como algo pequenininho, minis, ou seja, são obras do acaso ou da sorte e não méritos meus. Vocês estão gostando desse tema das distorções cognitivas, que são essas formas erradas, atrapalhadas que os nossos pensamentos processam as informações da realidade? Continue com a gente, tem mais algumas distorções cognitivas importantes.